Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra básica da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec, e abrimos aqui no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que nós achamos muito interessante a lição, baseada no ensinamento do Mestre Jesus, que se encontra lá em Mateus, 5, 43 a 47, que diz o seguinte: Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levanta o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Essa outra passagem, esse outro parágrafo, digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, se encontra em Mateus 5, 20. E então é interessante o comentário que é feito pelo codificador da doutrina espírita, bem interessante, porque ele diz o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. É realmente algo maravilhoso, mas muito difícil, não resta dúvida. Sempre que falamos nessa passagem evangélica, é comum haver, de certa forma, comentário. É muito difícil, não existe alguém, fora Jesus, será que existe alguém que pratique realmente a caridade dessa forma, com os inimigos? Claro que tem. Nós muitas vezes não sabemos, porque normalmente essas pessoas que atingem um nível de evolução superior, elas realizam esses atos, elas apresentam elas têm virtudes que normalmente nós desconhecemos. E quando fazem atos de caridade, de amor, não comentam, porque faz isso com tal naturalidade que toma como um dever e não como uma coisa que tenha que ser exaltada para que seja reconhecida a pessoa, ela como uma pessoa boa, caridosa. Não, não há necessidade. O importante é que a própria consciência lhe diga que realmente está bem, que está se sentindo bem porque fez o bem a alguém. E quando, na verdade, nós temos que fazer o bem, fazemos a alguém que nos quer mal, essa é uma prova de uma caridade pura. Porque na maioria das vezes nós fazemos as que nos fazem. Nós retribuímos, mas nós não fazemos a verdadeira caridade. Frequentemente nós pensamos sempre em fazer, mas quando alguém não nos retribui, nós chamamos de ingrato e diz não farei mais, porque não reconhece o que fazemos. Como se, na verdade, a caridade exigisse da parte daquele que é beneficiado uma retribuição. Então é muito comum. E diz então o codificador da doutrina espírita o seguinte, ainda continuando nessa passagem, ele diz: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-se capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que se desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo o prazer igual que sente na companhia de um amigo. É verdade, tudo isso aqui comentado pelo codificador é algo que nós devemos considerar. No entanto, nós poderemos, a princípio, fazer o bem. Não é preciso que nós estejamos a braço com uma pessoa que não nos tem confiança e que nós sabemos que pode a qualquer momento nos fazer mal. Mas nada pode ser obstáculo para que nós deixemos de atender na sua necessidade.
algumas vezes de forma indireta, através de outras pessoas, para que, quem sabe, o orgulho daquela pessoa não seja tocado e haja uma manifestação de ira, de revolta contra aquele que faz a caridade, porque existem pessoas orgulhosas que nesse ponto não aceitariam a caridade, um bem realizado por alguém ao qual ele prejudicou, porque reconheceria nisso algo realmente doloroso para ela. Porque quando alguém faz o mal e recebe o bem, é como se recebesse na própria cabeça um fogo, como diz o apóstolo Paulo em uma determinada passagem. Então, nós temos que considerar sempre a oportunidade de fazer o bem e reconhecer. Fazer o bem sem pensar em retribuição é realmente fazer a verdadeira caridade. Então, nós vamos deixar para reflexão essa mensagem, desejando muita paz e proveitosas reflexões.